Começa, Lucas. Você sempre dá o start aí nos nossos debates. Pode ser não, um comentário bem aleatório sobre a estrutura do texto, assim, tô começando a gostar cada vez mais dos textos do Marx mais esparsos, assim, tipo, onde ele não constrói uma linearidade, né? Tô falando daí dos aditamentos ali, que, é muito massa ver como ele vai, algumas coisas prejudica, né? Tipo, tem alguns itens que ele coloca simplesmente uma frase, tu não consegue entender para onde que ele quer ir com aquilo. Mas tem outros onde ele desenvolve alguns argumentos muito importantes para o trabalho dele no geral, assim, para quem, enfim, quem conhece a obra do Marx e não conhece a fundo os trabalhos mais da crítica da economia política ali, né, não acaba não tendo noção de onde que surgiram algumas noções, né? Quando ele vai falando ali dos Petty, North, tipo, muitas coisas onde que tu consegue ver que da onde que o Marx tirou, assim. E essa estrutura, assim, de um caderno de estudos deixa tudo mais interessante, assim, parece que ele está realmente fazendo um esboço de tudo ali, só que é um respiro, assim, nos textos do Marx, né, tipo, é legal ver ele sem construir uma estrutura e ver ele estudando, né, mesmo. E mais um comentário sobre a estrutura mesmo do texto, que eu tenho gostado cada vez mais, assim, acho que esse livro aí me ajudando a gostar um pouco mais desses textos do Marx. Eu tenho a mesma impressão. Quer dizer, claramente não é o livro 4 que ele escreveria sobre a história da teoria, dentro daquele plano inicial do Capital. E é essa sequência de anotações de leitura que são acompanhadas do processo reflexivo. Você vê, por exemplo, aquela sessão sobre o Lingue. Aparece muita coisa no Capital que o Marx tirou dessa leitura do Lingue. Inclusive, eu estava lendo, acho que no capítulo 11 mesmo, acho que no capítulo 11 ou no livro 2, ele, numa nota de rodapé, dizendo: olha, o Lingue talvez tenha razão quando fala que a sociedade começa com os caçadores e tal, né? Mas ele incorporou muito. Qual seria o termo? É, 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 com muita economia, tudo isso no Capital. Quer dizer, o Capital é claramente a redação dele, é a forma mais desenvolvida do argumento dele, a forma mais sistematizada do argumento dele, e essas anotações vão aparecer principalmente na forma de notas de rodapé, às vezes uma observação ou outra. Mas é interessante, por exemplo, pegando, por exemplo, a nota do Linguet, depois uma nota que ele apresenta lá no final, eu acho que é do Gray, se não me engano, onde ele fala da tortura. Porque, por exemplo, a obra do Linguet permite a ele explorar a condição da classe trabalhadora. Você vê que ele apresenta o Linguet como um reacionário, no estrito sentido da palavra. Porque o Linguet é um nostálgico da escravidão. Ele acha que a, o desenvolvimento das relações capitalistas e a transformação do trabalho em trabalho assalariado põe o trabalhador numa situação muito pior do que a do escravo. No que, naquele contexto, se ele compara descontextualizadamente as situações, é algo que parecia ficar patente.
Ele fala, olha, a única coisa é que é, o escravo ele não tem a sua liberdade, ele pode ser castigado, tem o chicote, mas o trabalhador moderno é impelido pela necessidade. Se ele não se apresentar para um capitalista, ele morre de fome. E aí o trabalho dele vai ser sugado até a última gota, né? Então, É, quando a essa gente coloca a necessidade como senhor do trabalhador moderno, né? Tipo, ele é usa exatamente. comparações. Então, quando a gente lê as descrições que o Marx faz da situação da classe trabalhadora no Capital, no capítulo sobre a jornada de trabalho, nas sessões sobre o capítulo da grande indústria, mal a gente entrevê que já tinha um farto material que descrevia, dentro de marcos teóricos diferentes, a situação da classe trabalhadora. Mas eu achei uma nota muito importante do Marx, no início. Deixa eu só localizar aqui, deixa eu pegar pelo. Que ajuda a esclarecer a orientação tomada na obra dele. Exatamente aí no início do capítulo 7, onde ele está falando do Lengue ou Langue, deve ser Langue, Teoria das Leis Civis, né? Você vê, é um texto de meados do século XVIII e quase 3 décadas anterior à Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é dos anos 90. Eu acho que a Riqueza das Nações foi editada pela primeira vez em 1796. O plano do meu estudo, Marx dizendo, aí na página 329, exclui por completo os autores socialistas e comunistas das análises históricas. Estas se destinam precisamente a mostrar, de um lado, como os economistas criticaram uns aos outros, e do outro, as formas decisivas no domínio histórico, nas quais as leis da economia política foram primeiro enunciadas e depois desenvolvidas. Por isso, ao tratar da mais-valia, omito aqueles autores do século XVIII, como Brissot, Godwin, etc., do mesmo modo que os socialistas e comunistas do século XIX. Os poucos autores socialistas de que me ocuparei nessa inspeção panorâmica ou se submetem ao prisma da economia burguesa ou se apoiam na própria concepção dela para combatê-la. Eu suspeito que nessa formulação do Marx está aquela exposição que o Proudhon faz na Filosofia da Miséria, dividindo os trabalhos teóricos da época entre trabalhos que defendiam a tradição, e entre esses ele punha a economia política, e os trabalhos que propunham a transformação da sociedade, entre os quais estavam os socialistas. Mas aí o próprio Proudhon dizia, olha, os socialistas estão inventando um futuro aí que é sonho. Eventualmente, os socialistas vão ter que estudar economia política. Me parece que o Proudhon já
aponta para um programa de estudos que o Marx desenvolveria, que, aliás, já estava desenvolvendo antes de ler a Filosofia da Miséria do Proudhon. Mas o Proudhon, ele expõe o cenário com clareza, o cenário intelectual que opunha a economia política de um lado e o socialismo do outro. As teorias de legitimação da sociedade capitalista ou do status quo e as teorias que propunham a transformação. Então, o Marx está dizendo aqui, ó, não vou trabalhar com socialistas, vou trabalhar aqui com a economia política. E aí ele abre a exceção, falou, só vou trabalhar com socialistas que já estão trabalhando com a economia política. E aí, eu acho que você tem também razão, Lucas, quando nas anotações ele vai fazendo um arrazoado não propriamente sistemático, mas também não aleatório, sobre o desenvolvimento dos juros, sobre o desenvolvimento da relação dos juros com a renda da terra e, portanto, com o valor da terra, que são aqueles tópicos que nós discutimos lá no livro 3. E, mais uma vez, a questão do trabalho produtivo e do trabalho improdutivo, né? Aí eu achei muito interessante que naquela parte final ele falou, olha, em certo sentido, nós podemos considerar todo o trabalho produtivo. Por exemplo, o trabalho do criminoso dá origem ao trabalho da polícia, ao trabalho do juiz, ao trabalho do sistema prisional, ao trabalho dos professores que escrevem leis sobre direito criminal, ao desenvolvimento do direito criminal. O ferreiro que vai fazer cadeados mais fortes, por aí vai. Exatamente, né? Isso incita a inventividade humana. Todo mundo vai fazer fechaduras mais fortes, cadeados mais fortes. O desenvolvimento dos instrumentos de tortura estimularam a mais elevada inventividade entre os artífices. Ou seja, reduzindo, eliminando das atividades humanas, das atividades, vamos pôr entre aspas, econômicas, qualquer aura de moralidade. Parece que ele está fazendo aí com as relações econômicas, com as relações de trabalho, com as formas de produzir, a mesma coisa que o Maquiavel faz com as relações políticas lá no início do século XVI. No Príncipe, o Maquiavel claramente dissocia a subordinação da ação política de qualquer enquadramento moral. Então, ele busca a especificidade da ação política, a especificidade da ação ou das ações exigidas pela conquista e pela preservação do poder. E aí ele falou, olha, essa ação, ela eventualmente pode se chocar com a religião, pode se chocar com preceitos morais. Parece que o Marx está trazendo o argumento das relações econômicas, das relações produtivas, do desenvolvimento das atividades produtivas e daquelas atividades que têm alguma finalidade econômica, mesmo o crime. Parece que ele está desvinculando, fazendo um esforço para desvincular
essas atividades de qualquer determinação religiosa, de qualquer determinação moral. Achei muito importante a nota que ele desenvolve sobre a obra do Locke. Ele fala, o Locke está no centro aí do desenvolvimento da ideologia política burguesa. A teoria da propriedade, por excelência, se desenvolve a partir da obra do Locke, que considera que a fonte da propriedade é o trabalho. Tanto que o Locke argumenta, e ele aponta isso, que a propriedade começa a se deslegitimar quando os homens passam a querer produzir além da sua necessidade. Quer dizer, o trabalho que legitima a propriedade é apenas aquele trabalho que satisfaz as necessidades humanas. É o trabalho daquele pequeno produtor que a acumulação primitiva desmantelou. Em outras passagens, o Marx aponta isso, falou, Locke está falando de uma forma de propriedade que o desenvolvimento capitalista desmontou. Essa Mas, é outra coisa interessante, porque era sempre bastante estranho não encontrar um diálogo mais direto do Marx com o Locke, né? Em outros lugares. E aqui ele pelo menos reconhece o Locke como com a importância que teve ali no desenvolvimento dessas ideias, né? E aí, tipo, e o pensamento dele como um representante dessa burguesia que estava se colocando contra a grande propriedade da terra, né? Contra os senhores feudais e tudo mais. E aí, eu sempre achava curioso, assim, o Marx não ter debatido diretamente com o Locke em outros escritos e agora apareceu, assim, ainda que não é muito sim. No Capital, primitivo. no Capital tem pelo menos uma nota de rodapé em que ele considera que o Locke é, por excelência, o filósofo dos economistas políticos. Mas sempre passagens muito concisas, né? Sempre à margem da argumentação dele. Voltando àquela questão do trabalho produtivo e improdutivo, do crime, etc., eu achei muito interessante ele considerar que o professor estava substituindo o dizimeiro, né? O dizimeiro é o recolhedor de dízimo, os pastores, né? Eu acho que eu não sei se é o Dudley North, mas um dos que ele relaciona aqui vai argumentar sobre a necessidade da limitação dos pastores, né? Ele fala da limitação numérica dos pastores. Economistas defendendo que os pastores adotassem de novo o celibato, porque isso ia reduzir o custo da igreja. Isso reaparece, né? Porque em debates anteriores nós já discutimos essa questão, inclusive a similaridade dela com aquele argumento que o Gramsci desenvolve no americanismo e fordismo, a propósito da argumentação do próprio Henry Ford, né? Então, é aquela perspectiva de reduzir o gasto do Estado, reduzir o gasto superestrutural. Uma vez que tudo isso vai ser deduzido da mais-valia. Embora o Marx diga que vai ser deduzido do salário também, né? Mas É legal essas posições que aparecem ali tanto do Pérez, se eu não me engano, e depois ela aparece de novo, mas não lembro com quem ali, que é em relação aos comerciantes, né? O pessoal do comércio, tipo, eles como
como o Perry coloca ali como jogadores que disputam entre si o produto do trabalho dos pobres, é uma visão totalmente pejorativa, né, tipo, da burguesia comercial, assim, que surgiu. E depois também como, meio que como parasitas, assim, que aquela história, bah, não produzem diretamente, não estão diretamente vinculados ali à produção de valor e tudo mais. E, e engraçado ver como eles caras tinham raiva, assim, da burguesia comercial, né? Assim como dos proprietários da terra. A gente vê que o empresário capitalista ele já começa a identificar aqueles segmentos sociais que comprometiam a taxa de lucro, né, a taxa de mais-valia. E isso se apresenta na forma do debate político da época. É isso que eu estou achando interessante também, porque o Marx está levantando aqui uma literatura, por exemplo, o Macy, o Dudley North, são meio contemporâneos do Hume, etc., né? E são caras que ficam aí na obscuridade, né, do debate econômico e político, e ele está mostrando aqui que eles têm importância, né? Sem contar, claro, a, a argumentação que reproduz e valoriza as teorias do William Pett, dos fisiocratas, né? O Marx não deixa de elogiar o quadro do Quesnay, embora já, claro, adotando uma posição crítica. Mas a própria fisiocracia é que explicita, ao defender que a atividade produtiva do arrendatário, a atividade econômica do arrendatário é a única produtiva, que o dono da terra morde uma parte do lucro de graça. É aquele que compra sem vender, né? O Marx usa esse argumento no Capital, né? Ele fala, mas também tem gente que compra sem vender. E aí aparece aí, num trecho, a expressão toda venda é compra, toda compra é venda, que o Marx usa no Capital, mas não fala de onde ele tirou. E aí ele mostra que tirou do Quesnay, né? Mas no Capital não aparece. Ele não faz referência à fonte. Assim como, por exemplo, o Marx usa repetidamente no Capital a expressão revoluções de valor, e até onde vai meu escrutínio da economia política veio do Adam Smith, mas ele não fala. Talvez por considerar uma expressão que tenha caído no senso comum ou na linguagem cotidiana, né? Que ele sempre cita, ele sempre mostra a fonte, né? Então a gente vai vendo a gênese de algumas posições que ele desenvolve no Capital. Da renda da terra, da renda diferencial da terra, da relação do juro com o valor da terra, da relação do capital comercial e usurário com o capital produtivo, da relação entre o capital e o Estado, entre o capital e a superestrutura, né? Igreja, exércitos, o rei. Vai se desenhando, na medida em que o nosso debate vai prosseguindo e a gente volta a determinados tópicos, mas vai se desenhando também nessas várias anotações, nessa sequência de anotações e reflexões, é,
a própria concepção que o Marx fixaria como a sua concepção de história, né? Que ele apresenta no prefácio da Contribuição à Crítica. Então, a gente pode perguntar em que medida essa concepção de história, resumida lá no prefácio da Contribuição à Crítica, já razoavelmente desenvolvida na ideologia alemã, que é um texto juvenil, podemos dizer, quer dizer, em que medida essa concepção não vai se reforçando, articulando, matizando, através dessas leituras de política e economia, de filosofia política e economia. Percebendo que começava a se desenvolver no interior da argumentação burguesa essa ideia da determinação da superestrutura pela estrutura. É o capital sustentando o Estado. É o Estado como um resultado do desenvolvimento do capital. O que você achou, Pamela? Eu achei interessante também, mas eu li com mais pressa, é muita coisa, né? Enfim, mas eu achei interessante que tem, eu pelo menos não tinha visto isso antes dele trazer essas outras concepções de trabalho, né? De que aparece trabalho Sim. intelectual, trabalho científico. E aí, que essa é uma questão que surgiu durante a leitura de todo o livro, que é como ele, essa questão do trabalho produtivo e improdutivo, onde é que entraria esse trabalho? E aí tem algumas passagens, eu achei isso, que coloca em outro patamar, né, o trabalho ali da produção também intelectual. Eu acho que se a gente espremer esse livro um, que a gente vai acabar agora, né? Acho que nós temos mais uma ou duas sessões para discutir esse livro um. Nós vamos tirar dele. Aí a gente teria que fazer uma leitura mais direcionada. Mas, deixa eu desligar aqui, porque eu acho que são minhas netas ligando para mim. Mas daria para a gente desenvolver muito o debate sobre essa questão. E dentro desse debate, por exemplo, a questão da educação e do professor. Só um momentinho, pessoal. Serena, não posso conversar com você agora, eu estou trabalhando. Ah, o seu dente caiu? Nossa, Querida, legal, Serena. Olha de baixo. Caiu agora. Então, olha aí, que grandão, hein, Serena? Põe debaixo do travesseiro, quem sabe a fada do dente deixa uma moedinha lá. Então, depois eu converso com você, tá? Tchau. caiu o dente. Cada dente delas que cai, ela é irmã, cada dente que cai, elas ligam para mim, para mostrar. Elas que moram lá no norte, né? Elas moram em Manaus. Elas nasceram lá. A mãe delas, eu não sei se a Cris é de Manaus, eu não sei se ela nasceu em Manaus, mas ela é amazonense, toda a família dela é amazonense. Que o meu filho trabalhou vários anos lá, né? Agora ele não está mais lá, a base dele agora é Campinas, e ele está tentando equacionar uma mudança para a região de Campinas, para ficar mais fácil para ele também, né?
Então, quando ele tem as folgas, às vezes folgas de 3 dias e tal, ele tem que ir para Manaus, né? Então, por exemplo, ele tem passe livre em voos, né? Porque é piloto. Isso é um direito que as companhias aéreas dão para todos os pilotos, para facilitar a movimentação deles. Que muitos pilotos têm, por exemplo, a base em Brasília, a família mora no Rio e etc., né? Então, quando termina o período dele, que ele vai ter uma folga de 2 ou 3 dias, aí ele tem que parar em Campinas e de Campinas ele tem que pegar um avião para Manaus. Aí são 4 horas de voo. É como se ele chegasse em Porto Alegre e tivesse que pegar um ônibus para Santa Maria para ver a família. Então está meio cansativo para ele isso. E eu estava lendo, eu até compartilhei no grupo uma matéria, uma longa matéria que saiu, acho que foi na BBC, na Deutsche Welle, se não me engano. É de uma pesquisa feita com pilotos de avião, né? Os caras assim com regime de trabalho terrível, né? E com cansaço e muitos entrando em depressão. Só que eles não podem manifestar porque qualquer desequilíbrio psíquico pode levá-los a perder a licença de voo. Então, as empresas, inclusive, se aproveitam disso, né, para pressionar, né? Que o meu filho, ele é copiloto desses A320, esses Airbus. E, às vezes, ele passa 12 horas dentro do avião. Então, é uma jornada de trabalho estafante. Aí, depois de um período de alguns dias de trabalho, tem um período de 2 ou 3 dias acho que 3 ou 4 dias de intervalo. Depois volta a mesma rotina. Mas ele falou que é estafante, que o negócio é cansativo. Eu li essa reportagem que tu mandou, eu não sabia que teu filho era copiloto de avião, mas é bem preocupante, né? Não, Porque ele trabalha na Azul. 12 horas. Às vezes 8 horas, 10 horas, né? Porque às vezes são os voos, né? Ele sai de Campinas, vai para Recife, de Recife vai para Belém, de Belém vai para Cuiabá. E aí, quando ele chega na base dele, de novo, ele já deu aí um número de horas muito elevado, né? Mas ele faz o que ele gosta, né? Desde pequeno, né? Ele queria fazer isso aí, ele fez o curso do Aeroclube aqui em Santa Maria mesmo, né? Eu acho que ele tirou o piloto civil dele aqui em Santa Maria. Depois ele foi fazer ciências aeronáuticas lá em Londrina, na Unopar. Ah, ele Aí cursou, para ser piloto tem que cursar ciências aeronáuticas ou não eu acho que precisa? não, eu acho que não, mas crescentemente sim. Hum. Você tem que fazer o curso, na verdade, o que você tem que fazer é o curso de piloto comercial. Mas os aviões hoje exigem uma formação intelectual maior do que a simples qualificação técnica. Os caras estão comandando uma cabine com 300, 400 pessoas. Então, você tem que ter uma formação que crescentemente exige nível superior, né? E crescentemente pós-graduação e tal, né? E outra,
A qualificação é por avião. Cada avião tem um treinamento específico. Não é como a gente que tira a carteira de habilitação e qualquer carro você pega e em pouco tempo está dirigindo. No caso de avião, tem que ser. Você tem que ter um treinamento específico para aquele avião. Então, eu lembro que ele treinou para Bandeirantes, treinou para Caravan e outros aviões, né? Para hidroavião, porque na Amazônia ele pilotava hidroavião lá, descendo os rios, né? E aí ele fez esse curso para o A320 e está voando. Então ele saiu da Amazônia, né? Em tese, porque, claro, ele voa para Belém, para Manaus, para Santarém, etc., né? Mas vi para lá e para cá. Mas ele falou que as empresas elas impõem condições de trabalho, não é só para o piloto, é para o mecânico, é para a tripulação dos comissários de bordo. É, é pressão de empresa capitalista, né? Não tem refresco. Ao ponto dessa pesquisa mostrar que a condição dos pilotos começa a comprometer a segurança de voo, né? Você vê, há 2 ou 3 anos, um copiloto de uma empresa europeia jogou o avião na montanha lá, numa atitude suicida, né? Matou todo mundo. Ele se matou e matou todo mundo que estava no avião. Ele estava por aí por esses dias, terminou as férias dele aqui, que ele ainda tem um círculo de amigos aqui, de colegas de escola, né? Não sei, pessoal, teria mais alguma coisa que valeria a pena a gente. Mas Pamela, dando aí uma sequência ao que você levantou, eu acho que esse volume ele nos permite um trabalho monográfico sobre trabalho produtivo e trabalho improdutivo, relação de economia e Estado e tal, porque as duas questões têm uma relação mútua, né? Que eventualmente vale a pena fazer, dar uma tese. A pessoa pode fazer um doutorado em cima disso. Que o livro 4 ele é menos explorado, né? Entre aspas, o livro 4, a teoria sobre a mais-valia é uma parte menos explorada, né? Você vê, dos manuscritos, os Grundrisse são mais explorados, talvez pela maior presença aí de uma linguagem hegeliana e tal, né? Que gera um frisson em torno dessa questão. Mas as teorias sobre a mais-valia, elas ficam meio de lado, né? E são muito importantes, né? Você vê que a gente está tendo aí esclarecimento sobre aspectos muito importantes do capital. E do próprio processo de reflexão do Marx, né? De estudo e reflexão do Marx. Isso parece que é uma das partes mais interessantes. A gente está terminando esse primeiro, é 3 volumes, né? A gente está Essa, terminando esse a primeiro gente está já, né? terminando esse, vamos começar o outro. Que aí- Você vê que no instante a gente. Eu acho que eu vou criar um novo grupo do livro 1. Olha, pelos corredores lá do Centro de Educação, vai ter o grupo, não vai ter o grupo. E aí, ontem, o Gabriel da História, que inclusive está fazendo uma disciplina comigo esse semestre,
Ele falou, tem uns colegas da USP que querem participar, eles podem participar? Falei, podem, né? E aí tem as meninas lá da pedagogia, da educação especial, tem novos da história querendo. Então, a hora que eu sinalizar, já forma um grupo de pelo menos umas 10 pessoas aí. Como é que você tá de tempo? Tá. Zero. É. Não, Aí complica. não, o problema é que acho que a Alana não vai ler o livro 3 agora, porque o tempo reservado era para a gente ler o livro 3, mas ela não sinalizou até agora. Eu mandei mensagem para ela, não respondeu. Então, eu acho que ela está tendo problema de tempo. Fiquei Mas sabendo que o semestre dela tá bem apertado, que ela tá fazendo estágio, tá trabalhando e é, tá num projeto de não, extensão. claramente é isso. Então, eu acho que eu vou abrir esse grupo do livro 1. Aí, se a Alana quiser começar a ler o livro 3, é que os horários da Alana, felizmente, são diferentes de todos os outros. Então, a gente pode pegar um meio de tarde, pode pegar uma manhã. Eu já discuti com ela na parte da manhã, no meio da tarde. Então, daria para. Mas aí a gente abriria também para outros interessados. Porque tem muita gente que lê o livro 2 e ainda não leu o livro 3. Eventualmente poderia se integrar à leitura. Pois é, tem a Eduarda, né, e o Felipe estão lendo o livro 2. Daqui a pouco eles Estão não lendo o livro terminam, 2, eles acabam logo. O livro 2 é pequeno, né? que E- dava Então, para fechar um quando vê, né? eventualmente a gente pode formar um grupo do livro 2 maior lá pelo final do semestre. Do livro 3. Eles terminam o livro 2 e aí engrena o livro 3. É muita gente lendo Capital agora. Acho que aumentou o número de pessoas lendo Capital. Isso, né? Estou achando interessante. O interesse está aumentando. E olha que a gente não está fazendo propaganda, hein? É só o círculo próximo, gente com quem a gente conversa. Se a gente fizesse propaganda, ia aparecer mais gente. Pois Mas é. eu acho que não é prudente, não. Vamos fazer com um grupo de interessados. Se vocês tiverem aí alguém que tem interesse e tal, é só falar e aí a pessoa integra o grupo. Até porque a formação desse grupo já estava meio fora do esquadro, né? E aí, como nós mudamos da quarta para terça, abriu a quarta. E aí esse grupo poderia ficar na quarta noite. Acho que eu vou fazer isso. Queria saber como é que tu lê tudo isso na semana. Tu lê todo, para todos os grupos, Pois você é. relê os capítulos? É que, em geral, não é a primeira leitura, né? A teoria da mais-valia, eu tinha dado uma folheada, mas não foi uma leitura atenta como nós estamos fazendo aqui. Mas como é releitura, fica mais. E outra, tem uma disciplina que eu combinei com o pessoal, é uma DCG, de ler o Estrutura das Revoluções Científicas. Então, vai ter o Estrutura também. Tu vai fazer onde essa disciplina? No Centro de Educação, né? É uma disciplina lá do curso de Educação Especial Noturno, mas tem duas meninas interessadas. É de uma grade que, inclusive, está em extinção. Mas eu Então, fiz contigo essa na física, muitos anos atrás, né? pois é na física, né? E era uma turma cheia, eu lembro que era um monte de gente. Pois é. Mas era uma disciplina um pouco diferente. Agora, eu vou dar nesse semestre o formato que eu dei nessa que você fez.
que tinha a turma da física, da matemática, da filosofia, que eu me lembre. Na matemática tinha o Gili, né, que era um professor que tinha feito a tese de doutorado dele na Unesp sobre a obra do Thomas Kuhn. A tese dele chamava-se Revoluções Científicas na Matemática. Esse Gili não é o da Sedufisme. É ele. Hum, loucura. E ele, uma vez, ele, ele foi discutir com a gente na disciplina. E eu convidei, ele foi. Foi muito atencioso e tal, para explicar a tese dele. Porque tem um artigo do Michael Crow, e na época, inclusive, eu traduzi também esse artigo. Eu tenho ele em português, chamado Revoluções Científicas na Matemática, em que ele, inclusive, discutiu com o próprio Thomas Kuhn, né? O livro do Thomas Kuhn despertou um debate na matemática, porque alguns matemáticos consideravam, ou historiadores da matemática, consideravam que não havia revoluções científicas na matemática. Outros consideravam que havia revoluções científicas na matemática. Os primeiros consideravam que a matemática tem um desenvolvimento cumulativo, tem inovações, tem criações revolucionárias, mas isso não joga fora o que foi criado antes. A geometria não euclidiana não jogou fora a geometria euclidiana, tudo continua válido na matemática. É diferente da física, em que a teoria do oxigênio jogou fora a teoria do flogisto. A teoria einsteiniana levou para o museu a teoria newtoniana, e assim sucessivamente. Então, houve um debate específico no campo da matemática, e o Gili desenvolveu a tese de doutorado dele sobre isso. E a Parece bem tese, interessante. pois não, eu tenho a tese dele. E a tese dele defende a posição de que há revoluções na matemática. Ah, que legal. Será que dá para achar essa tese? E como é que é? Por que que ele defende que há revoluções na matemática? É, Sim. exatamente porque é, dentro da matemática haveria uma dinâmica similar ao que se desenvolve nas outras ciências. E ele pega desde o desenvolvimento dos algarismos e tal, desde os primórdios da matemática, né? E ele vai mostrando como as novas teorias, elas guardam incompatibilidade com as anteriores, de uma forma que é similar àquela da física. Então, por exemplo, a física newtoniana, ela não é mais ferramenta de pesquisa dos físicos, mas ela continua sendo ferramenta de aplicação tecnológica, da construção civil, por exemplo. Da mesma forma, os matemáticos não fazem mais pesquisa em geometria euclidiana. Então, mas ela continua sendo utilizada. É isso que o Gili ressalta na tese dele. Então, o fato de que a geometria euclidiana continuou a ser utilizada levava alguns matemáticos a defenderem a tese de que não haveria revoluções na matemática, ou melhor, de que as inovações teóricas da matemática expressariam um desenvolvimento cumulativo. A tese do Gili é que o desenvolvimento da matemática se dá por revoluções da mesma forma que o desenvolvimento de outras ciências. Aí, quando houve o aniversário de 50 anos da estrutura, o Rogério Severo, que trabalhava com isso lá na filosofia,
que foi em 2002, né? 2012, que ele é de 62, então foi em 2012. Aí eu falei para o Rogério, falei, ó, tem o Gili que tem uma tese também sobre o Thomas Kuhn. Aí ele convidou o Gili. Aí do debate participamos eu, o Rogério e o Gili, lá na filosofia. Olha, é possível que o Thomas Kuhn tenha desenvolvido a sua tese inspirado em tradições hegelianas do pragmatismo americano, como da obra do John Dewey, por exemplo. Mas eu suspeito que ele tenha lido Marx. Tem muita coincidência entre a obra do Thomas Kuhn e a obra do Marx, né? Gente, eu preciso sair agora. Tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar muito cedo. Eu acho que. E aí a gente retorna, nós vamos discutir. Deixa eu ver aqui o. Eu tenho a impressão que é o último. É, é a O último tópico produtividade do capital, né? E trabalho produtivo e improdutivo. é produtividade do capital. É o último segmento. É o Aí último. a gente já planeja ler o livro 2, o segundo volume, né? Então tá, boa noite, gente. Até a semana que vem. Bom descanso, boa noite para todo Até. mundo. Um abraço. Obrigada. Falou. Até mais, tchau, tchau.